Ora, olá, amigo Carlos. Olá, Sónia. Então, um gosto estar aqui contigo neste pedacinho de tempo e gostava de fazer algumas perguntas Com sobre, certeza. sobre este caminho que é a Via Mariana. Hum. Então, que caminho alquimizador foi este que tu fizeste, tiveste o atrevimento de fazer e que transformou o Carlos, que era um empresário de sucesso, o Carlos, o empresário de sucesso de uma das mais conceituadas empresas de Macau, no Carlos que está hoje aqui na minha frente, no Carlos que vive hoje um propósito maior. Que caminho foi este? E que caminho é este? Ora bem, é difícil explicar por poucas palavras, porque de facto os processos de transformação interno são profundos e no meu caso levaram algum tempo, de facto, até perceber aquilo que realmente, qual era o meu propósito, aquilo que está, no fundo, qual era o meu propósito de estar aqui, o que estava alinhado com a minha essência. E de facto andei vários anos perdido nos aspectos externos, obviamente externos, quando digo externos, sem estar alinhado com o meu interior, conquistar o mundo fora e perdendo o mundo interno, o mundo interior. E de facto, e por muitas conquistas que nós temos ao longo da nossa vida e principalmente do lado de fora, percebemos que só conquistamos realmente algo quando nos voltamos para dentro e nos alinhamos com o fluxo da vida e com o nosso propósito nesta vida. E, de facto, do lado profissional tive algum sucesso, de facto. Depois de Macau, decidi abandonar, digamos, o lado empresarial ou o lado profissional e estudar para Londres, fazer um upgrade a mim próprio, digamos, em termos de conhecimentos, mas sempre no lado técnico. E foi, de facto, nesse confronto entre aquilo que não sabia que queria e, no entanto, estava a adquirir mais conhecimentos, percebi que esses conhecimentos que adquiria não estavam a preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. E, de facto, e foi aí que a pessoa, de facto, vai ao fundo e percebe, e não percebe na altura, o que é que tem que fazer. Foi aí, nessa altura, que eu agora estou a ser um pouco mais longo, mas para dar uma continuidade aqui à história, e foi aí que, de facto, estava a viver em Oxford na altura, à procura, enfim, do que fazer da vida, a realidade era essa. Sentias-te perdido, é isso? De facto, e essa mistura alquímica do Hormos permitiu equilibrar-me e perceber que não sabia para onde é que qual era o meu caminho, mas percebia já o que não queria, o que já era uma vantagem. E então, de facto, foi um processo de transformação interna e foi aí que, quando eu regressei a Portugal, senti um chamado enorme para fazer um caminho de peregrinação que nunca tinha feito. Portanto, nunca tinha experiência de caminho de peregrinação, nunca fui um adepto de fazer caminhos de peregrinação e foi aí que, de facto, tive um chamamento interno de fazer algo diferente que seria um caminho de peregrinação. E foi nesse contacto, digamos, aqui com o nosso amigo comum, que foi preferido duas palavras, Via Mariana. E naquele momento senti um apelo, é como se uma voz interior respondesse por mim. E então não, é esse o caminho que vou fazer. Portanto, não sabia nada sobre o caminho, nem sabia quem tinha feito, quem não tinha feito, sabia apenas que era um caminho novo. Mas sabias que era um caminho novo. Este era um caminho novo que tu ias desbravar, não é? Sim, sim. Sabia que de facto que era um caminho novo, não sabia quem é que já tinha feito, não tinha dados, e portanto, e foi nesse caminho, de facto, que no fundo eu estava à procura um sentido para o que iria fazer da minha vida daí à frente. Sabia o que não queria, mas não sabia o que queria. E foi de facto nesse caminho portanto, que realizei com 400 e poucos quilómetros, começa em Braga, no mosteiro do Sameiro, portanto, até Mochia, e foi nesse caminho, de facto, a conviver comigo próprio, basicamente sozinho durante o percurso, porque é um percurso muito, muito rural,
que tem paisagens lindíssimas, tem cheiros, tem aromas, tem, enfim, tem uma envolvência que nos transforma, de facto, que nos entra pela alma, e foi nesse caminho, de facto, que fui largando o peso do Carlos, o ego, as conquistas externas. Foram Então tu inclusive sentiste que esse fui caminho perdendo que estavas a elementos da fazer... mochila. Na altura levava uma tenda, levava uma série de coisas e cheguei ao final. Já não tinha tenda porque tinha exatamente aquilo que precisava. Portanto, foi uma experiência realmente, não tenho palavras. Então é mais ou menos assim. Tu ao sentires o apelo de fazer este caminho externo, porque a Via Mariana é um caminho externo, portanto foi percorrido pelas tuas pernas, pelos teus pés, pelo teu corpo, pela tua alma, mas esse caminho promoveu essa tal entrada nesse mundo interno do qual tu estavas desconectado. Portanto, foi uma ponte, este caminho da Via Mariana foi uma ponte para tu chegares a este teu caminho dentro. Sim, sim, sem dúvida. Embora acho que já estava um pouco conectado, mas tinha bagagem que não era, não, ou seja, tinha bagagem, que trazia bagagem comigo que tinha que a deixar para entrar de facto num outro caminho. E que não era possível passar numa porta com uma série de coisas, uma porta estreita com uma série de coisas à volta. Tinha que de facto largar. E acho que foi uma lapidação. De facto, o caminho, para mim, foi de facto uma lapidação interna. E percebemos que, no fundo, o que é que estamos cá? Qual é o nosso propósito? E percebemos que estamos todos unidos uns aos outros. E que há uma magia no ar, há um amor universal que nos banha a todos. Agora temos que, de facto, estar abertos a esse amor, temos que deixar o nosso ego de lado, que acho que eu, para mim, na minha perspectiva, neste momento da minha evolução, acho que é o maior obstáculo, de facto, que nos impede mesmo de muita coisa, e despojarmos disso tudo. E ao despojarmos disso, estamos receptivos, de facto, a sensoriar, a experimentar aquilo que a vida pretende de nós, e estamos sensíveis a esses sinais. Portanto, foi uma experiência, de facto, muito transformadora. E depois do caminho percebi realmente aquilo que tinha que seguir neste momento, que não podia deixar para trás. Portanto, foi realmente... Foi e é. O caminho ainda não terminou. Ainda está, de facto, ainda noto, ainda estou em transformação interna, de facto, não é? Todos nós estamos num processo. É um caminho que não termina nunca, não é? Nem terminou em Mochia, pois não? O caminho não terminou em Mochia. Não. Eu acho que aí terminou, digamos, uma etapa de um grande caminho que temos pela frente. Então este caminho faz-se de uma parte em Portugal, não é? E depois uma outra parte... Exatamente, uma parte, talvez, não digo, talvez um pouco mais de um terço em Portugal e o resto em Espanha. Então tu sentiste que as energias, sentiste diferença nestas energias enquanto percorrias o caminho do lado português e depois quando começaste a percorrer o caminho do lado espanhol, ou o caminho está banhado de uma energia só? Ou sentiste diferenças? É difícil, é difícil responder porque como nós estamos de facto num processo de transformação interna, o que, por exemplo, posso referir para mim a etapa mais difícil foi uma etapa que foi na Peneda, de Soares para a Peneda, que não são muitos quilómetros comparativamente com outras etapas, é uma etapa que tem perto de 17 quilómetros, enquanto que as outras, algumas tinham 33, 34 quilómetros. Mas foram as condições de uma chuva intensa, de trovoada, tinha apenas o telemóvel que me podia guiar para saber a localização e qual era o caminho. O telemóvel todo molhado, o ecrã não funcionava. E a pessoa chega ao cimo de Soares e diz assim, vou para a esquerda, vou para a direita, as pernas a bússola que tinhas fora deixou de funcionar. Escorregar várias vezes nas pedras que a água banhava,
E a pessoa diz assim, epá, mas eu meti-me isto no porquê? Qual é o propósito de fazer isto? É que nunca encontrei uma explicação, ou pelo menos essa questão, mas eu estou a fazer isto porquê? Qual é o meu propósito? Portanto, agora entendo o propósito disso, mas de facto, ao fazer o caminho, não entendia. Ou seja, a cada etapa fui largando o lastro. Portanto, essa energia, eu posso dizer que é uma energia que me acompanhou sempre, em todas as etapas. Não consigo distingui-la ou separá-la entre Portugal e Espanha. Posso dizer que todos os momentos presentes foram igualmente importantes durante o meu caminho. Todos eles. Seja momentos de que me sentava, estava cansado, seja momentos que passei fome. Houve alturas que, de facto, porque antigamente o Carlos do anterior planeava as coisas, via o percurso, fazia um plano todo, sabia na etapa 1 tinha isto, tinha na etapa 2. O Carlos do presente, enfim, do presente do caminho, planeou as primeiras 2 etapas e depois já não planeou, porque o que tinha planeado, nomeadamente hotéis, um hotel na Peneda que tinha planeado, não ocorreu, não havia, tinha feito o booking, afinal não consegui lá dormir porque não tinha o registro, não tinha lá ninguém. E deixei-me, a pouco e pouco, levar para aquilo o fluxo da vida. Portanto, e muitas vezes, enfim, cheguei a beber água de uma poça a correr de uma montanha, porque já tinha esgotado a água, estava cheio de sede, por exemplo. Apanhei laranjas no chão para comer, ou seja, isto não é nada de facto. Mas para mim foi importante no sentido de usar exatamente aquilo que preciso da vida e não trazer peso a mais. E de facto, mesmo nas condições adversas, tudo nos é providenciado. Agora, temos de facto de ter a vontade de ir para a frente e de nunca desistir. Portanto, tive várias dificuldades, tive situações que esbarrei no chão, que chorava, que dizia que, enfim, porque é que me está a acontecer isto? No fundo, são aquelas dores necessárias para largarmos peso, para nos tornarmos leves. Portanto, que é bastante saudável. Mas temos que encarar isso como o lado positivo e, de facto, ir sempre para a frente. Quando tu estás a falar de largar peso, consegues ser objetivo e também para quem nos ouve e também se calhar cogite ou pense de fazer um caminho de peregrinação, não é? Que peso é que tu sentiste que foste largando ao longo de cada etapa? O que é que estava aí dentro que te pesava? Eram o quê? Eram pensamentos? Eram crenças, coisas em que tu acreditavas? O quê? O que é que tu sentiste que foste largando? Que bagagem interior tinhas tu que foste largando? Pois, o que eu senti que fui largando foi talvez as conquistas, por exemplo, do ego, aquelas conquistas que nós temos um status, temos uma posição, um status na sociedade, temos uma determinada posição, temos uma série de cursos, achamos que temos direito a ter um status, a ter uma determinada posição na sociedade, por um lado. A pessoa chega ali a um ponto que não tem nada, portanto, vê que é igual a uma formiga, que é igual a uma abelha, ainda bem que é fabuloso, mas essa situação de superioridade do nosso ego percebe que não vale nada. Não é? É esse o encontro que, afinal, aquilo que eu pensava que era, eu não sou. Então, mas quem eu sou, afinal? Não é? É esse confronto interno. E depois, obviamente, que vêm recordações, vêm memórias dos tempos dos nossos sucessos, dos bons momentos que nós tivemos, entre aspas, na vida, né? No fundo, nos preenche, em alguns momentos, com alguma nostalgia. No fundo, são recordações de tempos que nós nos agarramos a eles como saudosos, como situações que nos tentam, no fundo, mais castigar, entre aspas, do presente do que propriamente nos aliviar da carga, porque vão-nos buscar exemplos de tempos áureos e dizer, tiveste estes tempos e agora como estás? Mas nós não temos que comparar isso. Nós temos é que largar isso para percebermos que temos um caminho muito mais frutífero, em que a nossa alma será certamente muito mais aproveitada, entre aspas, com uma entrega maior àquele propósito que temos. Agora, temos que ter paciência.
e muitas vezes nós queremos as coisas de imediato, e no caminho eu queria, se calhar na primeira etapa, já larguei o peso, agora a segunda etapa vamos com uma... Não, o peso vai sendo largado, e na altura certa as coisas virão. Temos que Esse ter caminho essa... ajudou-te a seres mais paciente contigo e com as sim. coisas que vives? Sem dúvida. Sim, mais paciente e mais ainda aceitar aquilo que a vida nos oferece. Porque nós muitas vezes tentamos impor à vida os nossos quereres. Tentamos impor à vida o nosso ritmo. E quando esse ritmo e os nossos quereres não são satisfeitos, revoltamos, ficamos insatisfeitos. Achamos, ok, injusto. Fazemos birra como aos meninos pequeninos, não é? Exatamente. Portanto, e o caminho, nesse aspecto, transformou nesse sentido de, no fundo, aproveitar o momento presente, agradecer o momento presente, e ao mesmo tempo estar mais sensível aos sinais da vida. Estar aberto, não é? Estar aberto. Principalmente estar aberto e depois estar sensível, porque de facto a vida vai-nos conduzindo, vai-nos colocando uma porta deste lado como um obstáculo, mas vai-nos dar uma abertura daquele lado. Portanto, está em nós de facto conseguimos estar abertos e ter essa sensibilidade para perceber porque o caminho está aberto. O caminho não há nada que esteja fechado. Só que nós, quando esbarramos com uma porta, às vezes os nossos querem, não, eu tenho que vencer essa porta, tenho que ultrapassar, tenho que abrir. Não, às vezes não temos que fazer isso. Temos Às vezes não é por aquela porta, não é? Aquela porta está lá para nos travar de uma coisa que não é o melhor para nós. E tu sentiste isso também ao longo do percurso que fizeste na Via Mariana, porque tiveste muitos bloqueios, não é? Locais por onde tu querias passar e não conseguias transpor, e de alguma forma havia ali um grande ensinamento para ti, que era, às vezes, não era por ali, porque era difícil de atravessar por ali, mas tu tinhas que de alguma forma estar aberto para ver outros troços que seguiam outros sentidos, mas que não eram por ali. Tu tinhas que ter essa plasticidade, não era? Para não te deixares bloquear por aquela dificuldade, não é? Sim, sim. Para seguires por uma outra via. O caminho não deixava de ser aquele, o caminho continuava a ser aquele, só não era por aquela estrada, só não era por aquele troço, mas por outro. Sim. Não, tive de facto experiências bastante interessantes e desafiadoras nesse aspecto. De facto, tive situações de caminhos bloqueados com árvores caídas e que depois tinha um abismo, entre aspas, do outro lado, tinha que ter cuidado, tinha que suster a respiração. Enfim, houve muitas situações que se passaram. Eu vou contar uma curiosa mais à frente. E de facto só permitiu eu ter um maior contacto com o divino, de facto, e perceber que realmente não estamos nada sós, estamos muito bem acompanhados. Agora, temos que nos despojar de nós próprios. É quase um contrassenso, mas temos que nos livrar do nosso ego, da nossa personalidade, para perceber essas ajudas. E temos inúmeras, e todos nós temos experiências ao longo da nossa vida, de certeza que sentimos que fomos protegidos numa situação ou noutra. De facto, e temos de facto que agradecer. E tive inúmeras experiências dessas que de facto tive esse guiamento, felizmente, e agradeço por isso, em inúmeras situações. Por exemplo, vou contar um caso de uma situação de um cão, porque um dos maiores desafios quando se faz uma peregrinação mais rural, de facto, são os cães pastores, que andam a guardar cabras, andam a guardar ovelhas. Os guardiões dos rebanhos, não é? E que estão ali a cumprir o papel dele o melhor que eles conseguem, né? Portanto, O melhor intruso que eles ali eras tu. conseguem, de facto, é quem se atravessar no caminho, pronto, está ali como um intruso, está ali com... Eles têm que proteger, digamos, o que estão a fazer, né? E então, nesse aspecto, a proteção deles é atacar. E numa dessas etapas, eu já estava extremamente cansado, porque o calor, aquele tinha sido um dia, isto foi já no lado em Espanha, um dia bastante quente, e já estava cansado e estava a olhar para a estrada e veio um cão pastor alemão, de facto uma moradia isolada, presumo eu, que veio a ladrar, que um vozeirão. Eu já estava tão cansado que eu disse, eu não quero saber se ele me vai morder ou não, eu não vou fazer nada, eu já não tenho forças. Então rendi-me
Rendi-me no sentido de continuar a andar devagar, e o cão, eu percepcionei que ele tinha parado talvez perto de 2 metros e não fez nada. E eu pensei, daqueles pensamentos que nós temos, pelo menos não vai fazer mal nenhum. Entretanto, vem um outro cão maior, que era um mastiff. O mastiff é um cão enorme, que é um cão pastor por excelência, e tem um vozeirão ainda daqueles mesmo, que faz um estrondo no céu, né? E então veio a correr, a ladrar, e o cão, o pastor alemão, e eu, pronto, continuei na mesma, o cão protegeu-me, quer dizer, foi contra aquele cão, ladrou e afastou, eu continuei o meu percurso, e digo assim, mas eu até olhei mais tarde para trás assim, eu estou a imaginar coisas ou isto é mesmo real? E de facto, a pessoa tem episódios desses e diz que realmente... Mas aquilo que tu fizeste, Carlos, e tu tiveste consciência disso, parece uma coisa muito simples de se fazer, que é rendermos-nos. Parece simples, mas não é simples, não é? Não. Foi simples porque tu estavas tão cansado, tão prostrado, que era quase como se não tivesse uma outra hipótese, que é, olha, aconteça o que acontecer, eu vou baixar os braços. Mas esse sentir, que é um sentir tão importante nas nossas vidas, perceber quando é que é importante deixarmos de controlar, baixarmos os braços e deixarmos que as coisas se mostrem. E foi isso que tu fizeste. E o que é que aconteceu? Vejam só. O cão não investiu contra ti e veio um outro pior que aquele, e aquele que queria investir contra ti ainda te defendeu. Vê só a magia de um ato, não é? Que foi o ato de rendição, que é, olha, eu já não vou conseguir fazer nada, então vou ficar aqui. É muito poderoso, já viste? Como disseste muito bem, é muito difícil esse aspecto, da rendição da pessoa, porque às vezes a pessoa fala-se muito do soltar, o desapego, e às vezes tem-se uma ideia do soltar ou desapego é não fazer nada. Não, pelo contrário, é fazer, mas é soltar-se nós próprios do ego. Continuar a andar. Eu podia render e não ter continuado a andar, não é? Mas naquele momento eu fiz isso de uma forma inconsciente, não foi uma coisa premeditada, consciente, não, já estava realmente muito cansado, mas continuei a andar. Portanto, eu acho que o soltar, quando se fala às vezes de temos de soltar, não ter o desapego, às vezes uma pessoa tem uma ideia de não, então eu não fazer As nada, pessoas espero têm que a vida, ideia de a vida não em si, ação, não não. é? De uma não Exatamente, não, ação. tenho que continuar a fazer, tenho a fazer, não posso apegar no sentido de impor os meus quereres, o meu ego, nisso. Mas é uma experiência que ser explicada não é muito fácil, precisa de ser vivida. Sim. Precisa de ser vivida. Sim. Sim, há coisas que as palavras não chegam lá e isso tem, de facto, tem que ser, é uma situação que tem que ser mesmo sentida, estou a senti-la, de facto, para E poder ver, o de facto, o caminho, poder que tem o soltar. sim, e o caminho promoveu-te uma série de experiências e foram essas experiências que te foram ajudando ao longo do caminho a largares, não é? E a soltares uma série de coisas que tu tinhas como verdades, não é? E que ao longo do caminho foram se tornando, sim, as verdades que te trouxeram até ao dia de hoje. Então tu construíste novas verdades dentro de ti. Tu sentiste que construíste um novo homem aí dentro? Sim, não digo, sim, um novo homem no sentido de ter uma consciência diferente, uma percepção diferente, não é? E sobre a vida e sobre a ligação de todos nós, e até situações relativamente mais ao mundo invisível, as ligações que existem, né? E que fazem parte de nós e que nos influenciam. E eu acho que tive mais esse aspecto de consciência. Obviamente que não tenho dúvidas que
que tive de largar peso, largar esse peso, essas crenças, dogmas, seja do que for que nós nos agarramos, e que às vezes vêm da educação, outras vezes vêm do nosso comportamento social e que vamos acumulando ao longo dos anos, para, no fundo, nos limparmos disso, para irmos à nossa essência e principalmente ter uma consciência disso. Ao tomarmos consciência daquilo que nos rodeia, daquilo que faz sentido para nós e estarmos abertos a isso, a transformação e a evolução é inevitável, irá acontecer. É uma questão de tempo, ao seu tempo, irá acontecer, porque essa tomada de consciência expande a nossa consciência de uma outra forma e estamos mais atentos, estamos mais sensíveis. Eu, por exemplo, neste caminho, obviamente sempre gostei muito da natureza, mas não era muito sensível aos odores, não me perdia às vezes ver um percurso de uma formiga, enfim, eram detalhes que a pessoa no dia-a-dia não liga e ao fazer um caminho, ao pessoa sentar-se, ao estar integrado naqueles elementos que nos vão aparecendo à frente, não é? Desde um cavalo que estava a ocupar um caminho que eu tinha que passar, coitado, estava ali sozinho, gostou-me imenso deixá-lo porque criámos ali quase uma empatia, aquele olhar no olho, que no fundo que nos permite ter uma conexão maior com tudo e percebemos que de facto estamos todos ligados e todos nos influenciamos uns aos outros e acho que no fundo então em Macau, uma sociedade de Macau, uma sociedade muito dinâmica, muito voltada para o Cosmopolita. materialismo no seu geral, não é? E casinos e dinheiro e todo esse materialismo bastante presente, as pessoas de facto da sua maioria eu não tinha essa consciência quando lá estava, não tinha de maneira alguma, não. Portanto, o caminho de facto foi um elemento transformador, foi uma alquimia interna que vivi, que em 18 dias foi uma coisa maravilhosa, não? Digamos, foi um espaço, em termos de existenciais, um espaço tão curto, são 18 dias da minha vida, né? Mas que tanta transformação ocorreu que de facto para mim foi uma magia. Então, se calhar para terminarmos aqui este nosso apontamento, esta nossa conversa, tu falaste aí sobre essa conexão com o divino. E com certeza isso foi importante para esse caminho e para o caminho que veio a seguir desse. Mas em que momentos é que tu sentiste essa conexão? Foram naqueles momentos em que estavas mais na tua mente, nos pensamentos, no passado, nos medos, naquelas projeções? Ou era quando estavas mais no momento presente? Em que momentos é que tu sentiste mais esse contacto, essa conexão com esse tal divino que tu falavas há pouco? Tive, de facto, essa conexão com o divino, tive em dois... Essa pergunta é muito interessante, Sónia. Tive em dois momentos. Ou seja, quando estava, de facto, conectado com os pensamentos, as emoções, as situações do passado, aí estava conectado com o meu ego, de facto. Não era com o divino, no sentido amplo da palavra. E, de facto, quando tive momentos bastante difíceis, em que estava desesperado no sentido e chorava, e enfim, e estava de joelhos no chão, e depois nem sabia para onde ia, e depois chovia, etc. Esses momentos, de facto, aí tive contacto. Senti, de facto, aquele toque divino, aquele aconchego, aquele abraço divino. Isso senti de maneira bastante profunda. E senti também nos momentos presentes, em que a pessoa estava numa harmonia, numa vibração, harmonia, em ressonância com o que nos envolvia, que sentia os pássaros, sentia os arbustos, sentia tudo, e aí sentia de facto também o divino. Portanto, foram nesses dois momentos tão, entre aspas, tão quase opostos, de facto, que senti o contacto. Então, os momentos de contacto com o divino foi quando tu te sentiste amplificado, a amplificar, não é? A sentir-te parte de um todo. Sim, sim. Então, nesses momentos em que nós estamos em harmonia com aquilo que nos envolve, é uma situação maravilhosa. Não há palavras que cheguem de facto a quantificar estes momentos, porque só o sentido é uma coisa que
É uma coisa maravilhosa. Nós amamos tudo. Nós estamos, é como se o nosso coração se expandisse e somos tudo e amamos tudo. É uma sensação, de facto, maravilhosa. Tão bom, tão bom. Terminar assim esta nossa conversa. Então vá, Carlos, obrigada pela tua partilha. Obrigado, Sónia, e tudo que bom. a tua Foi um partilha prazer. possa tocar muitos. É isso que eu espero. A tua experiência possa tocar muitos. O teu caminho. Já esperemos, sim. Pelo menos a terem coragem a ir para a frente naquilo que acreditam, ou pelo menos naquilo, deixe saberem o que não acreditam para tentar procurar o caminho. Acho que todos nós temos essa oportunidade e nunca é tarde para começar de novo. Nunca. A vida é maravilhosa. A vida é maravilhosa e tem planos para nós que nem nós sabemos. Então temos que nos abrir para esses tais grandes planos. E por isso foi bom acompanhar-te neste trajeto. Obrigada. Obrigado, eu. Um beijinho.